É tanto que eu tenho uma amiga minha que eu falava que eu era Eliana, e minha amiga, que é a Natália Saturnina, que ela é bióloga agora. Inclusive, ela foi para a Inglaterra, é uma das maiores pescadoras de pássaros do Olha aí, Brasil. meus parabéns. Foi por conta de Eliana, e eu fui para comunicação porque eu queria ser apresentador. E eu queria ser jornalista. E qual a forma que eu tinha que virar apresentador? Naquela época era ser jornalista ou fazer rádio e TV. Então, eu sempre quis isso. Meu pai não queria muito, não, que eu fosse para a área de comunicação, porque a gente sabe que a área de comunicação é difícil Tem um amigo meu que tem demais. uma história dessa também. Muito Meu difícil. pai não queria. Meu pai não queria que Meu eu pai queria que eu fosse fizesse. advogado. Meu pai queria que eu fosse advogado. E naquela época eu sempre fui muito CDF, muito CDF. Então, Olimpíada de Física, Química, eu sempre fui muito bom. Eu nunca fiz final na minha vida, nunca. Final, nunca fiz. Mas que eu era muito Eu não posso dizer o CDF. mesmo. Eu era muito CDF, muito CDF, muito CDF. Aí, quando completei 8 anos de idade, eu falei, painho, aí teve o meu aniversário, eu disse, o presente. Eu quero conhecer a TV Cabo Branco, TV Tambaú. E eu cheguei lá, aí o pessoal me recebeu e tudo mais, eu sabia que era lá. E eu disse, um dia eu vou trabalhar lá. As E palavras têm realmente, poder. as duas, eu acho assim, a minha vida toda foi muito isso, de palavra tem poder, sabe? Eu acho que, e esse ano também foi um ano muito importante para mim, que eu concretizei a maioria de todos os meus sonhos. E essa também, com 8 anos de idade, e posteriormente, depois, eu trabalhei na Cabo Branco e também na Tambaú. E é muito doido porque eu, além de brincar, de fazer, apresentar programa, eu fazia as fichinhas, então eu escrevia o que é que eu ia falar, então eu já fazia esse trabalho de editor, Produção. de produção, aí eu tinha um PowerPoint, aí eu brincava que eu tinha uma TV, chamava TVW, aí eu contratava, era Silvia Popovic, aí eu fazia grade de programação, então já era parte de gerente de programação, isso muito Criatividade da gota. e era muito intuitivo, né? Eu brincava quando tinha um Teleton, eu brincava que eu tava na transmissão, botava a TV, aí eu botava tipo um púlpito e fazia e tava apresentando o Teleton, né? Aí foi isso, foi aos poucos, eu fui maturando, maturando, maturando e sempre foi fazer jornalismo. Meu pai não queria muito, mas minha mãe sempre me apoiou, porque ela viu que eu era muito comunicativa e tudo mais. Vou fazer, aí antes eu gostava muito de espanhol por conta do RBD, então eu fiz curso de espanhol durante 4 anos, me formei lá no curso, no Centro de Línguas, dos É o 35. UFB? Não, não, não. O curso normal mesmo, Centro de Línguas do Estado. Sim, do Estado. Aí, dos 35 alunos, depois de 2 anos, todo mundo desistiu. Foi a única pessoa que deu continuidade no curso. E só ia a professora. Então, tipo, eu comecei a pegar a parte do espanhol, depois eu fiz inglês, assim, inglês e espanhol ao mesmo tempo. E eu comecei a gostar muito também de dar aula, né? Então, minha primeira profissão foi como professor de espanhol aos 14 anos de idade. Então, eu estava no ensino médio, mas aí, quando estava no horário anterior, eu dava aula no cursinho pré-vestibular. Então, o povo me chamava de tio, mas eu tinha a mesma idade que o Interessante. pessoal. Interessante. E eu sempre gostei de ensinar também. Então, eu sempre ali a questão de ensinar com a questão da E ali comunicação. ele ganhou o primeiro milhão dele. Quando Foi? ele começou a dar aula de espanhol. Primeiro milhão foi? Eu bem queria, eu bem queria. Começou. Amém, 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 amém. Aí, pronto. Aí eu fiz o vestibular, na época do PSS, mas depois foi o primeiro ano que virou pro Enem. Aí eu passei pra Campina Grande. Só que meu pai e minha mãe falaram assim, não, você... E começou a ter o curso da Nassau. E eu queria, que na UFB é maravilhoso e tal, mas é muita parte acadêmica, mas eu sou o primeiro jornalista da família até então. Então, eu não conhecia ninguém da comunicação. Então, tipo assim, como é que eu vou conseguir estar se ninguém me conhece? Não sei nem quem é. Aí eu fui para Nassau, porque a maioria dos professores da Nassau, que é Laerte, Águida, Carla Arantes, então teve vários professores que eram do mercado. Então, essas pessoas poderiam me ajudar a Ali inserir ingressar no mercado, né? no mercado de trabalho. Então, aí eu estudava à noite, eu poderia estagiar de manhã, estagiar à tarde, e dar aula e depois ir para a faculdade. E fazia inglês também nessa época. Aí eu fui para Nassau, porque eu achei melhor e tipo, né? Aí no primeiro ano meu pai, obviamente, pai me pagou a faculdade, depois eu comecei a trabalhar Pagar você. e pagar mesmo o meu próprio curso, sabe? Mas aí no primeiro ano de jornalismo, que foi em 2012, eu já comecei a bater nas portas das redações. Eu era muito cara de pau, sabe? Tipo, eu ia no Jornal da Correio, na época quando tinha o jornal impresso. E eu peguei essa transição do final do Jornal da Correio. Aí eu passei um mês lá, gente, eu não quero, falei pra Sony, né? Um beijo, Sony, te amo muito. Eu disse, gente, eu não quero estágio, eu quero só conhecer.
né? Aí eu ia lá, você marcou a reunião com tal pessoa? Marquei. Marquei nada, né, gente? Marquei. Eu não marquei É o famoso nada. Agamenon. Eu não marquei nada, mas aí o povo gostava da cara de pau, Alô. aí eu ia. Aí no primeiro ano foi mais isso, porque eu tava começando a entender como é que era a logística, também a logística da comunicação, para entender como é que era, e também para me aprofundar na parte acadêmica. É tanto que eu fiz uma prova lá, eu fui o primeiro monitor de lá da Nassau da monitoria. Então eu sempre gostei de dar aula e também ficar no mercado. Eu sempre fiz isso. Então, por exemplo, eu estava na Nassau, mas eu tinha projeto de extensão na UFPB. Então, eu estava com um pezinho também na academia e também com o mercado. Aí, quando foi, em 2013, abri um concurso para a defensoria. E quem foi? Aí eu passei em primeiro lugar. Concurso? Concurso de De estágio. estágio, entendi. Aí eu passei em primeiro lugar no concurso de estágio. Aí, quem foi minha primeira chefe? Ivani Leitão, meu Deus do Eita, céu. que ícone. Que ela foi assim, Grande nossa, profissional. eu acho que Ivani, pra mim, a gente sempre, a gente brinca que ela é minha mãe, assim, sabe, no jornalismo, porque a gente tava na defensoria, fazia assessoria de imprensa, mas quando tinha os prêmios e tal, ela me apresentava como filho. Tá vendo? Então, criou um vínculo muito grande, né? Então, tipo, e agora, tipo, meu contato com ela foi lá na Tambaú. Então, ela me apresentou todo mundo. Então, já me apresentou aqui, meu Foi sua filho. grande madrinha. Foi ela e Nelma. Nilma Figueiredo. Isso, maravilhosa. Nossa, então, tipo assim, eu tive uma base muito. Figueiredo. Nelma Figueiredo. Faleceu. Ah, que faleceu. Isso. Trabalhou no Detran também. Isso, Não foi? muitos Isso, grande anos. Lembrei dele. Aí eu tava na defensoria, abri o concurso também pro TRE. Aí eu fiz a prova do TRE, aí eu passei também. Aí eu ficava no TRE e também na defensoria, eu saí do TRE e era uma experiência boa. E a gente paga pela Foi aí que língua, ganhou o né? milhão, Ninja. Foi aí. Oh, meu Deus, meu Foi Deus, eu aí, bem tá aí. queria. Foi o segundo Aí milhão. depois, aí tipo assim, e detalhe, né, eu pagava pela boca, porque eu pensava que eu já ia começar na televisão, eu comecei na assessoria de imprensa em órgão público, que é totalmente diferente. Então eu comecei a entender o que é assessoria de imprensa e comecei a me apaixonar também pela assessoria de imprensa. Aí depois eu fiz um teste para a CBN, que foi quando eu conheci Esse é o Nelma, que eu... a CBN. O que é sim, CBN. CBN. Ah, Quando eu fui para. Aí eu fiz o teste da CBN, passei e fiquei na CBN, que foi quando eu conheci Nelma. Então, Nelma, Verônica, Michelle, mandar um beijo para todo mundo. Então, para mim, foi uma grande escola nesse início. Então, tipo, eu trabalhei com pessoas muito grandes do jornalismo, mas que também me acolheram, sabe? E a gente tem um carinho muito grande. Aí, da CBN, eu fiquei. Aí, eu ficava de manhã na CBN, almoçava na defensoria. Aí eu dava aula e depois eu ia à noite para a faculdade. Como eu dei conta, só Deus sabe, porque eu não sei como. Se virando. Exato. E no sábado eu tinha aula de espanhol, que eu passava a tarde toda, tipo, chegava de 2 da tarde, chegava em casa às 7 da noite, na aula de inglês. Aí quando eu formei. Então, aí, tipo assim, eu tava finalizando o curso de inglês, num cursinho normal, e depois o curso de jornalismo. Aí, em 2013, eu também comecei a ir para a parte da assessoria de imprensa e a cobrir shows. Que eu cobri shows também para Sâmia Maia, cantora. sim. Então, Sâmia Gente tinha um finíssima. blog maravilhoso, gente, eu adoro Sâmia. Então, Sâmia, eu comecei, ela precisava de uma pessoa para poder fazer as matérias. Então, aí eu cobri. Ela é da área também, né? Jornalista, ela se formou, a gente estudou juntos, né? Lá na A gente Nassau. pagou lá na Eu lembro Nassau. de Samuel que eu fiz direito na Nassau. Aí é Você botava lá. sempre nos corredores. Eu não sabia, porque assim, eu não sou muito do forró, então eu não sabia. Eu conhecia a música dela, mas não sabia que era ela. Sim. Aí a gente começou a desenvolver vínculo e tipo assim. Sim, Nem aí, será tá que ela é ligado. cantora? Nem. Não, minha amiga, sei lá. Aí, pô, tá ligado que ela é cantora? Eu disse, que história é essa? Aí eu disse, amiga, é tu que canta essa música? Aí ela toda, né, tímida, que ela é maravilhosa. Sou eu, amiga. Eu disse, não acredito não, amiga. Nesse tempo todinho. Aí foi. Aí tu começasse fazendo os textos dela. Fazer os textos delas. Aí, Nas redes sociais. Pra o blog dela. O Naquela blog. época era do blog. Certo. Aí eu comecei a escrever pro blog dela, comecei a cobrir. Luan Santana, Simone Simara, que tava no início. Aí pronto. Aí foi minha primeira vez com essa parte do entretenimento. Em 2013, uma professora minha, que é Juliana Veloso, ela foi cobrir o primeiro show de Anitta aqui, que foi no Forroque. E ela me chamou para ser assistente. Aí eu fiz assessoria pra Anitta, no Show das Legal. Poderosas, 2013. Então as coisas foram acontecendo, sabe? E eu não fui programando nada, assim, da minha vida. Porque o que eu pensava era, eu vou trabalhar com TV
eu vou ficar com TV. Mas a comunicação é tão ampla que a gente começa também a se apaixonar por outras coisas, né? Então eu fui para a parte do jornalismo de rádio, né? Que eu também... Eu gostava muito de ouvir com meu avô, quando eu morava com meu avô, era a Rádio Tabajara. Então, mas eu não pensava que eu ia trabalhar em rádio. E foi na CBN que eu comecei. Então, minha base mesmo do jornalismo foi com a Defensoria, também com o TRE e também com a CBN. Eu acho que foi uma virada, assim, para mim. E eu tive sorte também, sabe? Eu acho que... sorte também querendo que as coisas dessem certo, sabe? Então, eu fui muito, muito acolhido. Então, nesse início, eu tive sorte e também... Acho que força de vontade também para que as coisas dessem certo, né? Porque eu não tinha essa história de não dar certo. Tem que dar certo, sabe? Tem que dar certo. Aí, eu me formei na CBN, aí eu saí da CBN porque eu tenho que fazer o TCC, né? Então, aí 6 meses eu saí, continuei na Defensoria, aí depois eu saí e fui para Cabo Branco. Aí eu passei um período na TV Cabo Branco, que foi maravilhoso, foi na época de Patrícia Rocha e Débora. Débora maravilhosa também, então aprendi muito com Patrícia e também muito com Débora. E depois, posteriormente... Tu fazia o Bom Dia. Eu fazia o Bom Dia, então eu acordava de 3 horas da manhã, o carro da TV ia me pegar. E eu tinha prometido pra mim que nunca na minha vida ia voltar a fazer esse horário. Depois eu voltei pra fazer o TG manhã. Mas é o destino. É. É a missão. Nunca diga nunca. Pois é. Aí você não tem vida social à noite. Você vai dormir cedo. Não, você não tem vida social, né, amigo? Não, literalmente. quem trabalha, quem pega de madrugada, você não tem vida social. Não Pegar mais tem. 6 da manhã. E tem plantão também, Domingo. sábado, domingo e tudo mais. Você não tem vida, mas foi muito importante pra mim, sabe? Porque foi lá na Cabo Branco. E é justamente isso, né? Dos sonhos são reais e possíveis. É um lema que eu sempre coloquei esse ano. Porque quando eu era criança, as coisas estavam tão automáticas que eu não estava nem percebendo que as coisas estavam realizando. Eu estou aqui na Cabo Branco porque eu idealizei isso quando eu tinha 8 anos de idade. Né? Então, isso é uma concretização de um sonho. Mas, gente, não vamos romantizar. É muito difícil. Esse eu tocou num ponto que eu sempre toco. Às vezes a gente tá numa loucura tão grande no nosso dia a dia. Eu preciso, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Blá, blá, blá. Mas a gente não para pra... Caramba, eu tô vivendo o que eu sonhei há não sei quantos anos atrás. Isso. Obrigado, Senhor, né? Pois é. E assim, mas também anos de análise também, sabe? Faz 5 anos que eu faço análise. E isso é importante a gente apreciar nossas vitórias, né? A gente o ser humano é muito no automático. E a gente vai conquistando, aí depois tem mais outros sonhos. E é ótimo a gente poder também não ficar estagnado naquele sonho, né? De você Exato. continuar. Então, E ter outros, né? Replanejar e recalcular a rota, né? Eu acho que Exato. recalcular a rota é fundamental. Aí eu saí da Cabo Branco, e não era CLT, era por contrato. Aí a RPN, que agora é a Pop, Rui Dantas fez a RPN, a Rede Paraibana de Notícias, que foi que me chamou. Eu tava ganhando a metade do que eu ganhava na Cabo Branco, mas eu disse, nossa, vai ser uma experiência boa. Aí eu comecei na primeira semana na parte do jornalismo, com a Alessandra Torres no programa de manhã, mas à tarde não tinha programação. E Laurinha foi chamada também para fazer o programa. Isso. Aí a gente fez o De Tudo, que era um programa de segunda a sexta, 3 horas de duração. Então, eu produzia, eu coordenava e apresentava. Então, foi a primeira vez que eu virei apresentador, sabe? Então, e foi de entretenimento. Tanto que na sexta-feira era massa, que a gente tinha um karaokê, a gente chamava Helena Holanda, Manuel Júnior, botava os políticos pra cantar. Gente, era sensacional. Eu já apareci na TV Tambaú e não foi no caso de polícia. Pois sabe o quê? Karaokê também? Não. Era o programa do Chibata, tu lembra? Ave Maria, muito bom. Nossa, era muito bom, era muito bom. Muito bom. Era top. Era Era audiência. Era no teatro, gravava no teatro, era muito massa.